Então, na última intervenção do Geraldo, ele falou um pouco sobre questão de crédito enfim, de dar condição do produtor de estar usando soluções mais tecnológicas para a questão de reforma de pasto e tudo mais. Eu queria aproveitar, perguntar para o Marcos, você acha que a questão bastante pertinente realmente a questão do crédito, principalmente para pequeno e médio produtor? Como é que está essa área em meio a essa conjuntura? Quer dizer, que dicas se você pode dar essa dica de vai precisar recorrer a apoio financeiro? Se a pessoa precisa recorrer a esse apoio financeiro, é um bom momento para correr atrás de crédito? Existem outras alternativas? Como é que você vê essa questão do crédito no momento, Marcos? Ô Bento, veja que coisa interessante, né? Nós tivéssemos essa conversa aqui num evento da BCZ no final do ano, ia estar todo mundo extremamente animado, o Brasil entrando provavelmente num dos seus melhores anos de desempenho econômico, com a taxa de juro baixa, a confiança crescendo nas pessoas, a inflação sob controle e justamente um câmbio que estava já ajudando. Então seria provavelmente um dos anos de dinheiro mais barato para quem quisesse fazer investimento, justamente porque é um incômodo das pessoas em ter o seu recurso no banco e vendo que esse recurso não rende quase mais nada. Aí acontece esse fato externo do coronavírus, que traz uma mudança brutal aí no cenário e que faz com que o índice de desconfiança aumente bastante e com isso as instituições financeiras recuaram e aumentaram, né, o custo do dinheiro. Esse é um fato que aconteceu. Todos nós aqui somos conselheiros de empresas, nós estamos vendo isso refletido nas taxas que as empresas estão conseguindo, e era para estar muito mais baixo, vai voltar. Por outro lado, o que nós tivemos foi uma engenharia muito bem feita do Ministério da Agricultura, que conta com o setor do agro, dessa vez conta com um apoio muito forte aí do Ministério da Economia, reconhecimento do ministro. Então se conseguiu trazer um volume de recursos para o crédito rural até surpreendente, em virtude do cobertor do país ter ficado extremamente curto com a crise e a pandemia, que o Alexandre e o Geraldo já falaram muito bem aí, os impactos negativos disso todo no setor industrial de serviços, nas arrecadações. Então eu acho que ainda o volume de recursos foi interessante. O que eu vejo agora para frente? Eu queria primeiro dar um recado ao produtor e depois falar do crédito bem rápido. Nesse momento, onde os preços estão bons, o que muitas vezes a gente observa é a repetição de erros do passado, onde há uma ânsia expansionista dos nossos produtores. Eu sou contra isso. Eu gosto muito de uma frase que a pessoa tem que ficar melhor antes de ficar maior. Eu queria deixar esse recado para quem está nos ouvindo aqui. Cuidado com expansão nesse momento, porque está inflacionado os ativos, justamente porque o preço leva à inflação de ativos. Então, eu investiria muito na construção de margem para ficar melhor e depois, com esse resultado, tentar ficar maior. E em relação aos mecanismos de financiamento, eu queria concluir aqui a minha fala dizendo que essa digitalização e as pessoas foram forçadas a entrar nisso. Eu acompanho aqui uma cooperativa de crédito que tinha 45% da sua base de clientes digitalizada, foi para 95% em 2 meses. Eles atingiram metas de 8 anos em um intervalo de tempo de 2 meses, porque não tinha outro caminho. Então, o que eu acho? Legado desse primeiro semestre, nós vamos ter uma desintermediação muito grande dos mecanismos de financiamento, aonde eu não vejo por que na agricultura não vai acontecer daqui agora, 1, 2 anos, mecanismos de crowdfunding para uma lavoura, para um investimento, como já tem hoje em muitos setores, né? Eu investi numa cervejaria em Piracicaba com um mecanismo de crowdfunding. Por que não? Isso não pode acontecer na agricultura. Então eu acho que crédito rural hoje e daqui 3 anos vai ser uma conversa absolutamente diferente. Bento, não sei se eu posso falar alguma coisa. Por favor, Alexandre. Tá.
Deixa eu dizer, acho que o Marcos falou uma coisa extremamente sensata, compartilho com ele essa visão. Os preços dos ativos estão muito esticados, tá? De qualquer maneira, tá? Eu particularmente acho que nós devemos ter esse ano e o próximo ano de juros muito baixos. Acho que há uma leitura muito positiva do agro. Minha percepção é que o setor financeiro já percebeu que o agro sai com muita saúde desse momento, portanto, me parece que há uma expansão do crédito para o agro. A fase pior da desconfiança legítima, até com tudo que viria, passou. Insisto que também há uma capitalização por parte do produtor, e temos hoje uma taxa de juro muito baixa, que com uma boa probabilidade seguirá baixa no ano que vem. Por que eu digo isso? Porque nós temos uma ociosidade muito grande na economia. Esse é daqueles momentos que, para quem eu dei aula de macroeconomia há 17 anos da minha vida, tá? E eu estou percebendo uma coisa, que a gente tem que estar um pouquinho atento e olhar um pouco para o lado, não só para o agro, porque a macroeconomia ela é regida por todos os demais setores da economia, tá? E nós estamos assim um pouco influenciados por essa exuberância que o agronegócio vive, que é excepcional e que vai continuar. Mas qual é o cuidado que eu alerto aqui, tá? Nós temos hoje no país duas doenças macroeconômicas sérias. Uma que já existia, que era o desemprego, e que vinha diminuindo no tempo, mas ele continua muito forte. Essa é uma doença que precisa ser consertada, mas a macroeconomia já nos ensinou, né, a gente sabe mais ou menos o caminho para consertar isso. É só voltar a crescer, manter taxa de juro baixa, etc. Mas existe uma doença, que nós já nos referimos a ela, que é um problema fiscal extremamente sério, que também já veio do passado, tá certo? Que estava mais ou menos controlado e agora descontrolou. Se nós, aqui que é o meu ponto mais relevante, se nós não respeitarmos minimamente as regras fiscais e formos por um caminho de expansão de gasto, de investimento público, como a gente tem lido nos jornais nas últimas semanas, tá? Nós vamos para uma elevação da taxa de juros. Não tenham dúvida disso, que a médio prazo o que vai acontecer é que o governo vai ter dificuldade de se financiar. É o que nós já vivemos, nós que somos mais velhos, vivemos isso, né, na hiperinflação, os argentinos estão vivendo isso. Se vocês notarem, a dívida do governo que vem sendo lançada já vem encurtando o prazo, que é um sinal que o mercado está dizendo: não estou disposto a te alongar muito mais, porque estou desconfiado das contas fiscais, tá certo? E aí é simples, né? O mercado vai começar a cobrar taxas mais altas para emprestar para o governo e cada vez num prazo mais curto. Por consequência, taxas de juros mais longas, que eventualmente eu vá tomar e que não seja juro fixado, existe um risco. É só olhar para a curva de juro que o mercado precifica hoje, e o juro de 2 vai a 7, 8, 9, dependendo do mês, da semana que você olha. Tá? Então, a pergunta, Bento, a sua é muito pertinente, porque é nesses momentos de euforia que às vezes a gente tropeça. Tá? Então, eu diria, há uma taxa de juro baixa para esse ano, há uma taxa de juro provavelmente baixa para o ano que vem, porque ainda não vai dar tempo de criar um problema mais sério, mas se não respeitarmos minimamente as regras fiscais, nós vamos entrar numa outra trajetória de taxa de juro e entrar numa situação um pouco mais complexa, tá? Eu faço essa ressalva, assim, parece que é o chato da roda, sabe? Aquele cara que chega assim para jogar água no chope, né? Mas assim, a gente tem que ser frio, né? Tem que olhar com muita frieza, para dizer o seguinte: tem uma chance de dar certo, mas nós estamos no meio de um momento que vai definir um desenho para os próximos anos. Eu particularmente não vou dizer para vocês, vai dar isso, não consigo hoje, tá? Acho que tem muita coisa acontecendo da gente dizer, mas é um bom momento, é excepcional, e eu compartilho a leitura do Marcos, acho muito sensato, certo? É melhor, sabe, ganhar caixa, fôlego, e aí está preparado para eventualmente viver um ciclo mais difícil de crédito, juro mais alto, e você está com caixa para aí sim poder fazer sua expansão de uma maneira consistente, tá? Perfeito, Alexandre. Bom, assim, os assuntos são muito variáveis e variados, e eu não poderia deixar de aproveitar a presença de vocês para entrar em temas
às vezes um pouco mais específicos. Eu queria aproveitar a presença do Marta para perguntar o seguinte: nosso programa tem um público formado muito por executivos, CEOs de empresas, estudantes, profissionais do agro. Eles estão muito interessados em informação. Então, eu aproveitar para ter o conhecimento para passar algumas dicas para esse profissional. Quer dizer, quais são os principais desafios que esses gestores do agronegócio brasileiro vão enfrentar nos próximos anos, enfim, no médio e longo prazo? E mais, o que esperar para os próximos 2 anos como desafio para esses profissionais? É possível ter alguma indicação, algum prognóstico? Quer dizer, que conselho você daria para os executivos que atuam no setor, em termos de conhecimento, para estarem na bagagem deles como profissionais? Quer dizer, de que forma essa pandemia vai influenciar o perfil do profissional do futuro? Quer dizer, é possível ter uma visão? Eu sei que parece uma pergunta meio genérica, mas eu acho que alguns sinais que a gente possa dar a esses profissionais. Obrigado pela pergunta, Bento. E, na verdade, essa sua pergunta complementa, de alguma maneira, a fala que o Marcos e o Alexandre acabaram de fazer, né? Eu acho que um primeiro sinal muito forte que é importante a gente internalizar na agropecuária brasileira é que ela não ocorre num vazio econômico, que foi basicamente o que o Alexandre enfatizou quando ele chamou a atenção dessa parte da macroeconomia, né? E ainda mais uma agropecuária que nem a nossa que ganhou musculatura, a gente vai ter que sempre estar ficando de olho como é que estão as taxas de juros, né, como que os mercados estão caminhando, como é que está desemprego, porque desemprego pode afetar consumo e por aí adiante. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A agropecuária não acontece no vazio econômico. Está tudo bem conosco, mas a gente tem que ficar de olho no nosso entorno, né? Um outro ponto que eu acho muito importante enfatizar é que a agropecuária brasileira cresce com um nível muito baixo de incentivos. Isso é bom, mas coloca alguns desafios para nós. O que é baixo? Se você pega a medida de incentivo da OECD, eu peguei uma média, eu fiz uma média de 95 a 2018. O nível de incentivos na agricultura brasileira é de 1,6% em nível de fazenda, na receita bruta em nível de fazenda. 1,6% é quase nada. A China já está, nesse mesmo período de 95 a 2018, com um incentivo médio de 8,6%, os Estados Unidos com 13,5%, a União Europeia com 27%, se você destrincha alguns países da União Europeia, já vai para 40%. O que isso quer dizer? A agropecuária brasileira ela é extremamente dependente, ela é extremamente exposta aos sinais de mercado. O pecuarista ele vai tomar a decisão em função da percepção dele de como que aquela tecnologia ou como que aquele sistema vai se comportar. E veja bem, percepção não necessariamente significa que ele sabe o que está acontecendo, mas é a percepção dele de como aquela coisa vai acontecer. Então esse é um ponto muito importante. E aí vem a outra parte da sua pergunta, mas como que o gestor, né, como que o pecuarista, como que o produtor pode se preparar para isso? O que a gente tem observado é que nessas últimas 4, 5 décadas, o Brasil foi capaz de desenvolver uma agricultura baseada em ciência. A tecnologia tem sido cada vez mais e mais fundamental para a agropecuária brasileira. Para você ter uma ideia, Bento, hoje cerca de 70% do produto da renda na agropecuária brasileira já é explicada pela tecnologia. Trabalho explica um pouquinho mais de 20% e terra explica menos de 10% da renda na agropecuária brasileira. Ou seja, então nós somos altamente dependentes de tecnologia. Acontece que existem algumas imperfeições no mercado que alteram os preços relativos com relação à adoção de tecnologia. E isso que o produtor tem que ficar muito atento. Em que condição de preços relativos essa tecnologia começa a ser mais interessante para mim? Por exemplo, já o Alexandre fala que vai passando o tempo, né, Alexandre? Mas tem um trabalho dele com o Marco Balsalobre em 2004, 2005, que é interessantíssimo. Ele avalia a adubação de pastagens em São Paulo, no Mato Grosso, e se não me falha a memória, no Pará. E como isso vai alterando os preços relativos do boi frente ao fertilizante, a escolha da tecnologia também vai se alterando. Então esse é um ponto que eu chamaria a atenção.
olhar essas imperfeições de mercado. E outra coisa, se o governo, no mínimo, não atenuasse a imperfeição de mercado, o que eu estou chamando de imperfeição de mercado? Na verdade, um sentido amplo, não só o preço por causa de, se eu vendo um boi eu tenho um preço, se eu vendo 3 carretas de boi eu tenho um preço, se eu compro meio saco de fertilizante eu tenho um preço, se eu compro uma carreta de fertilizante eu tenho outro. Mas a gente não pode ser que a estrutura começa a alterar o entorno que gira no mercado, que gira os negócios, a parte de educação começa a alterar isso. Então, talvez, para os gestores, um dos melhores investimentos ou uma das melhores coisas que eles poderiam fazer já a partir do curto prazo, mas pensando uma base sólida para crescimento no médio e longo prazo, é como que, se é possível, ali essas distorções de preços, essas imperfeições de mercado, para aí sim ele ter uma resposta mais clara à adoção de tecnologias. Perfeito. Eu queria aproveitar mais uma vez a presença do Alexandre numa visão mais global de um debate que eu acompanhei dele recentemente. Diz assim, o coronavírus ele monopolizou a mídia, obviamente, né? Os riscos da pandemia justificam isso, né? A gente, praticamente toda a mídia só se fala em coronavírus. No entanto, outras doenças que impactam diretamente no nosso negócio, uma delas, por exemplo, é a peste suína africana. Como é que está isso? Quer dizer, isso está resolvido? Se não me lembro, eu vi você falando que ela estava voltando em algumas regiões da China, algumas regiões do leste europeu. Quer dizer, são questões que estão acontecendo e que não estão aparecendo em função de uma outra notícia que é mais importante no curto prazo. Queria que você falasse como é que está essa questão das outras doenças que impactam diretamente no nosso negócio. Bento, de fato, né, a peste suína africana foi um divisor de águas, por ser a carne suína a carne mais produzida no mundo e por ser a China o produtor de metade praticamente da carne suína do mundo. A hora que a doença saiu do leste europeu, avançou para a Rússia, provavelmente entrou pela Mongólia, bateu na China, houve essa explosão da China para o Vietnã, Filipinas, enfim, todo o sudeste da Ásia sofrendo com a peste suína. Se nós olharmos as notificações, né, que a Organização Internacional de Saúde Animal tem colocado, ela continua lá, né? Nós estamos vendo vários focos acontecendo, na China inclusive, no Vietnã, e praticamente assim, o que se vê, pelo menos pelo leste europeu, são 5, 6 anos de convivência com a doença, e até agora não encontramos, né, uma forma de controlá-la, a não ser abater os animais doentes e evitar, né, espalhar a doença transportando carne ou animal, né? Então, o caso de influenza aviária também, a gente tem visto casos, inclusive na China, tá? E muito provavelmente não dá para desconectar, né, esse problema sanitário que apareceu no porco, que fez o porco sair de 18 yuans o quilo, $3 o quilo, para alguma coisa na casa aí de 52, 53 yuans o quilo, em algumas províncias 60 yuans, quase $10 um quilo de carne de porco, que é a mais consumida na China. Isso induziu o consumo de animais silvestres, acelerou, trouxe a proximidade de animais vivos para perto do consumidor, e aí todo esse problema de coronavírus que disparou. Então, assim, a doença continua lá, os chineses vêm convivendo com ela, aparentemente as cepas, conversando com especialistas no assunto, que os chineses têm, não são tão agressivas agora quanto as da Europa, e com isso eles estão tentando conviver, Bento, com a doença, ou seja, eles tiram o animal e não eliminam todo o rebanho, o que mantém a doença endêmica, tá, recorrente, na expectativa que venha alguma vacina, alguma medida de controle. Tá? É muito importante dizer a todos, a gente acha que o rebanho deles já está sendo reconstruído, ainda que a doença esteja lá, há um esforço gigante de reconstrução, até porque as margens são absurdamente altas, né? Entrou na lista dos maiores bilionários da China, donos de empresas de suínos, tá? Porque é a maior margem já registrada na história. E essa reconstrução, não obstante, ela tem tido, além da dificuldade da peste suína, ela tem tido dificuldade de material genético. Então a gente sabe pelos técnicos que eles estão usando híbridos, animais cruzados, com perda de eficiência reprodutiva, porque não há a matriz, digamos assim,
especializada, disponível, perda de conversão também. Então, em que pese o fato do rebanho estar sendo reconstruído, ele tem uma perda de eficiência. Um outro ponto importante para nós brasileiros, que bate no custo da pecuária brasileira e explica também por que os chineses estão comprando soja para 2022, tá? É que a suinicultura, que a gente estimava 40%, 45% dela, não consumia ração, era de fundo de quintal e provavelmente foi a que foi mais abatida, ela está sendo reconstruída na base da ração, na base da alta tecnologia. Então veja a pressão sobre o mercado de grãos que surge daí, né? Primeiro, porque eu estou voltando com granja, estou voltando a crescer com perda de eficiência por falta de material genético especializado. Isso explica porque o esmagamento de soja na China está 20% maior do que o ano passado. E explica, talvez, por que os chineses estão comprando tanto milho dos americanos, coisa que é muito rara. Mas veja, Bento, do que o Geraldo, acho que o Marcos também comentou, tá? Nós vamos passar por uma mudança radical na China que nós precisamos acompanhar. A questão sanitária, ela bateu muito pesado na sociedade chinesa, vai bater nas demais sociedades da Ásia que estão perdendo seus rebanhos suínos com custo de ração muito elevado, né? Toda essa pandemia, no fundo, vem de uma disfunção no sistema sanitário, né? Uma coisa vai encadeando a outra. Os animais cada vez mais parecidos geneticamente no mundo todo, portanto, as regras sanitárias serão crescentemente um assunto de primeira ordem. E para nós brasileiros, que nos tornamos os maiores exportadores de carne vermelha do mundo, que nos tornamos aí o terceiro maior, exportador de carne suína, e talvez viremos aí o segundo, a depender do andamento das coisas. Maior exportador de frango, junto com os Estados Unidos ali, pau a pau, tá certo? Veja a relevância do tema sanitário e da rastreabilidade e da digitalização que permite você fazer isso de uma maneira mais eficiente. São temas absolutamente centrais e eu diria, cuidado, né? Há uma mentalidade no agro brasileiro com a qual eu não coaduno, não concordo de maneira alguma, tá certo? Que o chinês aceita questões, é menos sensível à sustentabilidade, a temas ambientais, a temas... nós estamos vendo que eles vão ter que elevar o padrão deles e, por decorrência, vai ter uma mudança muito profunda na estrutura de consumo e distribuição de alimentos. País pobre come carne fresca, e essa é a tradição chinesa. Eles já aprenderam que é muito difícil comer carne fresca sem ter problemas sanitários, tá certo? A tendência é resfriado, congelado, um novo sistema de distribuição, padrões sanitários muito diferentes do que eles tinham no passado, e evidentemente, como os maiores fornecedores da China, nós temos sim que nos preocupar com isso de uma maneira muito significativa, afora todos os demais países que nós abraçamos. Mas é isso, Pedro. Aproveitando o teu gancho, fazer uma reflexão interna, né, olhar para dentro. Queria perguntar para o Marcos Fava Neves o seguinte: a maior responsabilidade em relação à condição sanitária dos animais e, por extensão, dos seus produtos, é do produtor. Quer dizer, o produtor, ele convive ali no dia a dia com a sua granja, com seus animais no campo, né? Aí no processamento, obviamente, você passa para a indústria, a responsabilidade é transferida para a indústria. Agora, quem fiscaliza, quem controla e audita é o poder público, através do mapa e em boa parte nas execuções feitas pelos governos estaduais. Quer dizer, no momento de sério ajuste fiscal, que já foi citado aqui, os estados conseguirão acompanhar a rápida evolução do setor produtivo, que tem entregado volumes recordes de alimentos processados no mundo. Quer dizer, a gente tem visto um movimento, aí, inclusive nós estamos no processo de retirada da vacinação, o papel do Estado passa a ser mais relevante na questão da vigilância. Nós estamos, eu não estou nem dizendo se dá conta, consegue ou não, a minha dúvida é a seguinte: a discussão tem sido no nível da importância que o assunto exige? Do papel do Estado nesse processo? Quer dizer, quando você tira a vacinação, que a imunidade do rebanho acaba, o Estado passa a ser o vigilante. Como é que é isso? Os fundos de indenização, como é que você está vendo esse movimento? Ô Bento, duas coisas aí. Primeiro, que eu acredito cada vez mais no papel do setor privado se organizando para a questão da certificação e do controle. Nós temos condição de fazer
cadeias estritamente coordenadas para atender mercados-alvo conforme as exigências deles. E nós não podemos colocar a mesma exigência para o mercado extremamente sofisticado para o país todo, porque você pode inviabilizar, em termos de custos de produção, alguns outros modelos que estão atendendo mercados com exigências um pouco menores. Então esse é um ponto. Eu acredito muito no setor privado. O setor público tem o poder de polícia, né, o poder punitivo, e esse é o poder que deve, na minha leitura, ficar mais com o setor público. O setor público, você fez uma pergunta, eu acho que a resposta aqui não vai ser boa, ele não tem repensado a sua atividade como deveria pós o que aconteceu nos primeiros 6 meses no Brasil. Outro dia, isso não é só na questão da fiscalização, isso é em muitas outras áreas. Outro dia eu vi, circulou aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, o Tribunal de Justiça enviando para a Assembleia um pedido, o orçamento do ano que vem, e esse orçamento contemplava 50% de aumento de gasto com imóveis e com infraestrutura, ou seja, o TJ não entendeu a mudança que aconteceu no mundo, em que infraestrutura, grandes escritórios, grandes prédios suntuosos, isso virou ativo indesejado. O setor público não está percebendo a mudança ou não quer perceber que ele vai precisar passar face a tudo o que aconteceu do home office, da digitalização e da eficiência de processos. E também na fiscalização, muito num modelo digital, num modelo onde se pode usar outras tecnologias que não aquela pessoa pegar a pastinha dela, viajar, fazer uma inspeção, né? Eu acho que você pode ter modelos muito mais digitalizados, onde o agente público ele vai de surpresa fazer algum tipo de fiscalização e você consegue executar o mesmo serviço com um conjunto muito menor de pessoas e muito maior qualidade. Tudo digital. Se você tem hoje empresas que conseguem, com filmadora, olhar as suas atividades no mundo todo, do escritório delas em Ribeirão Preto, vamos ver como é que está o navio carregando no porto tal. Ela vai lá, por que o Estado não pode ter mecanismos digitais de controle, de fiscalização e de qualidade? Por que nós temos que estar ainda nos anos 70, onde você depende de uma pessoa que vai se deslocar até lá, que está se aposentando, que está diminuindo o quadro de funcionários e fica essa relação pessoal e que a gente sabe que muitas vezes não deu certo em virtude de tudo que se viu, de escândalos e outras coisas mais. Então, eu acho que assim, para concluir, o setor privado tem um papel fundamental na sua própria organização e mostrar isso ao mercado com o digital, com o storytelling, com tudo isso vai ficar muito mais fácil. E o setor público, ele tem que repensar a sua atividade pós esses 6 meses revolucionários nas nossas vidas. Porque nos livros de 2040, 2050, primeiro semestre de 2020 estará escrito, mas o Estado, a princípio, não está percebendo que algumas coisas que ele gosta, né, de prédio, de ativo, de um monte de coisa, não são mais moda no mundo atual. Quantas empresas, e aí o Geraldo e o Alexandre também convivem com diversas empresas, que estão refazendo os seus planos e vão reduzir escritórios para 1/3 do tamanho, vão reduzir inclusive quadros administrativos, porque eles entenderam que as coisas funcionam de casa e inclusive ganharam produtividade em muitos casos, né? Então, esse repensar aí, Bento, eu sinto que falta para o setor público. Mais claro, né? Quer dizer, como Bento, nós falamos... eu poderia fazer uma parte bem rápida nesse ponto? Claro. Eu acho que nesse ponto que o Marcos ressaltou, existem algumas coisas que estão avançando e, como o Marcos falou, né, a situação nossa impulsionar alguns ganhos de produtividade, né? Falando dessa parte digital, né, o blockchain que vai registrando digitalmente todos os passos, todas as produções da produção vai ser muito importante na certificação. Mas especificamente nessa parte de controle, de monitoramento do setor público, a Embrapa desenvolveu uma ferramenta que se chama SAC, que ela vai medindo o índice de vegetação. A gente tem isso mapeado para todo o Brasil desde o ano 2000, né? E conforme varia o índice de vegetação, você consegue associar com o que tem
tem uma soja, aqui tem uma cultura de algodão, aqui tem uma cultura de soja. Qual que é o ponto relevante nesse contexto? Por causa da pandemia, que restringiu muito o deslocamento físico, o Banco Central, naquele monitoramento, naquele controle que tem que ser feito nas áreas de produção por conta do empréstimo do crédito, ele aceitou que algum desses monitoramentos fosse feito por esse sistema que é o SATVEG. Então isso eu acho que também é uma coisa que está chegando para ficar, ou seja, claro que algumas das visitas vão ser presenciais na fazenda, mas aí já mostra uma oportunidade das ferramentas, das tecnologias digitais de serem usadas para reduzir parte do custo, porque você não vai estar tendo aquele deslocamento. Esses índices de vegetação, eles são obtidos via satélite. Eu queria passar para o Alexandre uma pergunta. A questão ambiental, ela é um tema que ele está presente em todo o debate, e às vezes parece que ele está ficando um pouco desgastado até. Mas eu queria assim, contextualizar essa pergunta e ver se a gente acerta um alvo nessa questão. Olha só, projetos de lei que definem metas de neutralização de carbono, isso está definido aí até 2050. Emissão de títulos verdes, os green bonds, né? Penas mais severas contra o desmatamento legal. Isso tudo está constituindo a tal pauta verde do Congresso, né? Que tem, aliás, uma grande chance de ser aprovada aí, está muito bem encaminhada lá dentro, né? Recentemente nós tivemos o decreto 10.424 que proíbe o emprego de fogo em todo o território nacional nos próximos 120 dias. Até aquele fogo estratégico que você faz, que as pessoas não compreendem, não entendem, mas enfim, proibiu definitivamente. Você tem como chefe hoje do Conselho da Amazônia o nosso vice-presidente, o Hamilton Mourão. Quer dizer, com tudo isso, é possível afirmar que a pauta ambiental pode de fato estar se tornando o eixo central do desenvolvimento do país, quer dizer, definitivamente ela é um eixo central, ela está deixando de ser uma discussão vamos dizer assim, de modismos, de aquilo que anterior vinha lá, discussões de boteco, tudo, ela é um eixo central, aliás, não só para o agronegócio, mas para o setor de serviços, setor de indústria, setor da construção civil, a pauta ambiental não tem como escapar dessa questão mais, a gente vai ter que achar uma forma de lidar e conviver com essa questão. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? E acho também que esse episódio que a humanidade está vivendo e que impactou profundamente, insisto nesse ponto, ele é um episódio de relacionamento com a natureza, né? A gente está sofrendo as consequências históricas dessa conexão, né? Dos homens com os animais, com as plantas, etc. Então, evidentemente, acho eu, até uma revisão do estilo de ser, né, de estilo de vida, de uma preocupação maior com as coisas mais básicas da vida, com a natureza, etc. E, portanto, a questão ambiental, ela está aí, né? O que eu acho é que nós, brasileiros, fizemos uma coisa espetacular, tá? Muito mal interpretada e conhecida no exterior, que foi o Código Florestal. Foi um amplo debate democrático, tá certo? Criamos marcos de relacionamento entre produção e meio ambiente, tá certo? É evidente que até hoje tem gente que acha uma injustiça não poder abrir mais mato e produzir mais, assim como tem gente que se revolta porque deveria ter preservado mais do que produzido. Esse é o debate, é uma democracia. Quem se sente prejudicado nisso pode tentar novamente levar ao Congresso um debate sobre essa coisa, mas o fato, na minha leitura, nós criamos um código, tá certo? Que é espetacular, que não tem paralelo no mundo, tá certo? E que com isso nós vamos ter que conviver com temos que seguir o código, tá certo? E fazer o código acontecer. E o que o Geraldo e o Marcos estão falando, quer dizer, essa digitalização nos permite fazer isso. Nós estamos com o CAR, nós temos que, né, regulamentar, todo mundo entrar em conformidade. Recentemente, nós assistimos aí todo um debate em cima de um artigo da Science, que eu tenho me dedicado a estudar mais detidamente e pretendo escrever alguma coisa sobre o assunto. Mas, embora o título do texto tenha sido crítico, ressaltando o lado negativo, quando você vai mergulhando no texto,
Quer dizer, é muito, muito pequeno o número de propriedades em não conformidade perto do conjunto da... É o contrário. Quer dizer, o resultado é espetacular na minha leitura, tá? E não cabe aqui dialogar profundamente sobre o assunto, mas dá para tirar muitas coisas positivas, né? Nós já estamos vendo no Mato Grosso que eventualmente aparece fogo e você tem o CAR, já sai, né, uma mensagem para o produtor, olha, cuidado que isso está em não conformidade com o seu CAR, etc, etc. A gente está vendo o monitoramento. O Geraldo estava falando, né, de como é que é possível acompanhar isso. Eu acho que nós temos que enfrentar essa onça de frente, tá certo? E o que significa isso? Nós falamos pelos estados, tá certo? A gente tem que montar os planos, né, de recuperação, tá certo? Seguir nas conformidades e segundo a lei. Tá? E se a gente fizer isso, e olha, sinceramente, se os resultados do trabalho, na parte que eu acho que é muito bem feita, é uma parte que eu particularmente não gostei, não acho, não as conclusões foram feitas, mas na parte digital, etc., tá explícito que são muito poucas propriedades que, de fato, causam um problema mais geral. E nós precisamos mudar, inverter essa percepção, tá certo? E a gente tem condições de fazer isso, né? Então, me parece que nós temos que ter a maturidade de parar com um debate do tipo, mas o europeu está usando isso para o protecionismo. Fato, eles vão usar, não vamos ser inocentes, né? Por isso que partir para a porrada é tudo que o europeu quer, para proteger os seus próprios mercados, tá certo? Não é por aí. O que nós temos que mostrar temos uma lei, nós somos capazes de produzir, né, virar uma potência verde no sentido de respeitar o meio ambiente e nos tornarmos importantes fornecedores de alimentos para o mundo. Tá certo? Eu só queria lembrar que quando a gente fala em questão ambiental, a gente está falando de, principalmente o setor não defende essa questão ilegal, né, aquilo que é desmatamento ilegal, e que sim, as propriedades na Amazônia é legal, se a pessoa está dentro da legislação e pode desmatar aqueles 20% delas, está tranquilo, está dentro da lei, isso aí não há dúvida.